sou o pastor Adejarna Ramos, vamos estudar a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, baseada em Efésios 2, 14 a 19. Devemos relembrar que na lição anterior nós vimos que o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 2, versículos 11 a seguir, ele está mostrando como é que o poder de Deus se manifesta em relação à humanidade inteira. Paulo está lembrando aos Efésios que eles devem reconhecer o poder da salvação que eles têm, e ele ilustra este poder da salvação demonstrando como é que o poder de Deus se manifestou em determinadas ocasiões. Por exemplo, na pessoa de Cristo, também na vida de indivíduos, e agora ele mostra como o poder de Deus se manifesta na vida ou na humanidade de forma geral. Ele mostrou como o poder de Deus se manifestou em relação aos gentios, versículos 11 a 13, foi o que nós vimos na aula anterior, e dos versículos 14 a 17, o apóstolo Paulo mostra como é que o poder de Deus se manifesta em relação aos judeus. Observe bem no versículo 14 que o apóstolo Paulo diz, Efésios capítulo 2, começando no 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Observe bem essa expressão que começa o versículo 13, mas agora. Interessante nós observarmos que essa expressão mas agora faz toda a diferença. Observe lá em Efésios 2,4 diz mas Deus, aqui em Efésios 2,13 diz mas agora. É interessante como que esse mas na Epístola aos Efésios faz toda a diferença. Ou seja, o quadro que nós estávamos, no entanto, o mas de Deus faz toda a diferença. O mas agora está relacionado ao tempo e o mas Deus está relacionado à pessoa. Então, Paulo diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Bem, devemos entender que havia, como falamos na aula anterior, uma certa animosidade entre judeus e gentios. Isso perpassa claramente no período, do Novo Testamento. Os judeus, eles viam os gentios como pessoas que eram desprezadas, pessoas vis, inclusive usavam a expressão cães para se referir aos gentios. E Paulo, então, mostra a condição que os gentios agora estão em Cristo. Vocês estáveis longe, é o que o texto diz. Observe bem essa expressão, estáveis longe. E essa expressão estáveis longe é uma expressão que era usada, inclusive, no Antigo Testamento. Ela aparece em Isaías 57, 19, e Isaías 57, 19 diz assim, como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. A expressão, então, estão longe ou longe, era uma expressão do Antigo Testamento que se referia aos gentios, aqueles que estavam distantes de Deus. Então, na visão judaica, especialmente os rabinos, eles tinham essa visão de que eles estavam próximos de Deus, mas os gentios estavam longe. O templo ficava em Jerusalém. E no período, então, do Antigo Testamento, a visão que se tinha de acordo com o Antigo Testamento era que Deus, que Yahvé, morava no templo. Se o templo ficava em Jerusalém e Yahvé, Jeová, morava então no templo, isso quer dizer então que Israel estava perto, porque estava perto do templo. Mas os gentios, eles estavam longe, ou seja, eles estavam distantes do templo e, consequentemente, eles estavam distantes de Deus. Eles não tinham conhecimento do verdadeiro Deus. Então, a visão que os judeus tinham e que os rabinos ensinavam também, isso fazia perpetuar a nação, era que os gentios estavam longe de Deus e eles estavam perto de Deus. Essa linguagem é muito utilizada no período do Antigo Testamento. Paulo se vale, então, desse conceito aqui e diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós, se referindo aos gentios que estáveis longe, vocês, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Olha o que o apóstolo Paulo está falando em relação aos gentios. Eles estavam distantes, mas agora eles chegaram perto, eles se aproximaram. E veja que o apóstolo Paulo diz que isso foi possível
pelo sangue de Cristo. Observe bem essa expressão, pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo aproximou os gentios de Deus. Foi pelo sangue de Cristo que eles, embora estavam longe, mas agora eles chegaram perto. Logo em seguida, o apóstolo Paulo diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Paulo diz que Cristo é a nossa paz, de ambos os povos ele fez um. Ambos os povos aí está se referindo a gentios e judeus. E Paulo diz que ele derribou a parede da separação que estava no meio. Essa parede da separação que estava no meio, ela se refere no templo, né, existia linhas demarcatórias. Inclusive nós temos alguns achados arqueológicos que demonstram isso. Foi achada uma inscrição no templo, né, nas ruínas do templo, em que estava escrito as seguintes palavras: nenhum estrangeiro pode ir além dessa barricada, que circunda, o santuário e o seu conteúdo. Todo aquele que for surpreendido na tentativa de fazê-lo será o próprio responsável por sua subsequente morte. Essa inscrição, ela foi achada no templo de Herodes, né? Nós temos inclusive a Bíblia Homer, que traz uma foto lá no texto de Efésios acerca desta inscrição. Ou seja, existia então uma espécie de barricada literal ali no templo que separava então até onde os gentios poderiam ir. A partir daquela demarcação, eles não podiam ultrapassar. E se eles ultrapassassem, eles poderiam arcar então com as consequências de morte que viriam. Ou seja, aquele muro era exatamente um muro que demonstrava então o limite. Ou seja, era uma espécie então de muro de ódio. Nós ficamos de cá e vocês gentios fiquem de lá. Ou seja, aquele muro então perpetuava a hostilidade que havia entre gentios e judeus. Na visão dos judeus, os gentios eles eram cães. Inclusive essa expressão aparece lá na carta aos Filipenses. Os gentios eram vistos como objetos de desprezo. Um judeu que se unisse com um gentio, João 18, 28, ele era visto como que ele estava se contaminando. Se juntar com um gentio, um judeu se juntar com um gentio, a visão que se tinha que ele iria se contaminar. Inclusive no templo nós tínhamos o chamado átrio dos gentios. O átrio dos gentios era onde os gentios podiam ficar no templo. Então quando Paulo aqui em Efésios diz, derribando a parede da separação, ele está fazendo referência a este muro que existia ali no templo, a essa separação que existia. Os gentios, então, não podiam adorar com os judeus no templo. Os judeus não tinham acesso a todas as dependências no templo. Havia uma distinção. Então, Paulo, aqui no texto, ele está dizendo para os gentios que a parede Cristo, então, desfez. Cristo, então, derribou. Né? Então, você pode observar o quê? Você pode observar no versículo de número 13. Paulo disse que eles estavam longe e por Cristo eles se aproximaram. Paulo diz no versículo 14 que a parede foi derribada e os gentios e os judeus agora, a inimizade ela foi desfeita. Ou seja, houve então uma união tanto vertical quanto horizontal, tanto perpendicular quanto também horizontal. Ou seja, a partir de Cristo e da morte de Cristo na cruz, o gentio agora, ele se une com Deus, ele se aproxima de Deus e ele se une também com os judeus. Ou seja, há uma união tanto vertical como também horizontal. Né? Bem, Paulo diz também no versículo 15 que Deus, através de Cristo, ele derribou a parede e desfez a inimizade. E essa inimizade, no versículo 15, diz que consistia de lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Observe bem, Paulo disse então que essas ordenanças, elas foram desfeitas, né? Essas ordenanças que Paulo, inclusive a revista, ela comenta acerca disso.
os mandamentos do Antigo Testamento, as ordenanças do Antigo Testamento. Imagine, aqui nós relembramos quantas restrições e quantas leis nós tínhamos no período do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento nós tínhamos, por exemplo, a circuncisão, os sacrifícios, alimentos, regras acerca de pureza, de festas, de sábado, enfim, tudo aquilo apontava para Cristo, tudo aquilo prefigurava a Cristo, né? Tudo aquilo foi cumprido então na cruz do Senhor Jesus. A cruz então de Jesus, ela cumpriu todas as prefigurações do sistema cerimonial do Antigo Testamento. Nós temos várias restrições então. A lei, inclusive no Antigo Testamento, em Levítico 11, 44 a 47, ela fazia distinção entre puros e impuros, e os gentios eram vistos como pessoas impuras. Em Atos 21, versículo 28 a 31, é um texto bíblico que mostra, inclusive, a restrição que havia entre os gentios ali no templo, né? Paulo, então, aqui está mostrando que Jesus, então, desfez a inimizade, essa animosidade que havia entre gentios e judeus, ela foi desfeita por Cristo na cruz. Não há mais, então, essas ordenanças, e Deus fez o quê? Final do versículo 15 diz: criou em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Veja bem essa expressão. Deus uniu, então, né, gentios e judeus, vamos dizer, entre aspas, numa mesma massa, e desses duas massas, entre aspas, Deus fez, então, um novo homem. E Paulo diz no final do versículo 15, fazendo a paz. Veja o que a cruz de Cristo proporcionou. A revista, na segunda parte do comentário, ela comenta acerca da paz. O professor pode, inclusive, fazer aqui um comentário sobre a paz, né? O conceito bíblico de paz. Paz fala de boas relações, fala de fim de um conflito, fala de estado de tranquilidade, fala também de uma qualidade espiritual lá na carta aos Gálatas. O texto então diz que Jesus fez a paz, né? O motivo da nossa paz então é Cristo. Isto quer dizer que o novo homem que Deus fez através da morte de Cristo, ele é formado então pela paz. Cristo então desfez a inimizade, a animosidade que havia entre gentios e judeus, formou um homem só, uniu as duas massas, formou um homem só, e isso proporcionou então a paz, gerou unidade, isso trouxe paz, isso proporcionou paz. E Deus então, no versículo número 16, Paulo disse aqui um outro elemento: pela cruz, reconciliando-os com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, pela cruz, Deus então reconciliou o homem consigo. Houve então reconciliação. Veja bem essa expressão, reconciliar, né? O homem então foi reconciliado com Deus através então da morte de Cristo. A inimizade então foi desfeita. Paulo diz no final do versículo 16 que matando com ela as inimizades, né? E o versículo 17, vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe. Observe bem a expressão, a vós que estavais longe, e aos que estavam perto. Ou aos que estavam longe eram gentios, aos que estavam perto eram judeus. E Paulo diz agora, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E Paulo então passa a dizer, a partir de então, dos versículos seguintes, que Deus então formou um novo elemento aí, que é a igreja. Deus, então, que é objeto do estudo da nossa próxima lição. Então, Paulo mostra aí, nesse texto, né, a reconciliação que aconteceu mediante a morte de Cristo. Então, uma expressão mais agora, um novo quadro, então, é pintado. Um novo cenário aparece agora. Não os gentios que estavam longe chegaram perto, a inimizade ela foi desfeita, o muro da separação foi derribado, a inimizade então foi desfeita, os mandamentos então, né? Essa inimizade que consistia em mandamentos também foram eliminados, porque tudo se cumpre através da morte de Cristo, a morte de Cristo na cruz, e Deus também
reconciliou pela cruz os dois povos, judeus e gentios, e através dessa massa ele formou então um novo elemento orgânico, que é a igreja do Senhor Jesus. Então veja bem como é que só o Espírito Santo poderia fazer isso. Você veja no final do versículo 18 que Paulo diz: em um mesmo Espírito. Somente o Espírito Santo é que poderia fazer isso. Somente o Espírito Santo poderia proporcionar a eliminação dessa inimizade e proporcionar este novo homem em Cristo, essa nova massa, e formar esse novo elemento orgânico que é a igreja do Senhor Jesus. Então veja que Paulo está falando isso exatamente para mostrar como é que o poder de Deus se manifestou através da obra da salvação. Paulo queria com isso, então, que os gentios louvassem a Deus, reconhecessem a grandeza de Deus através deste ato que Deus fez mediante a morte de Cristo. Portanto, prezado professor, prezado aluno, que você possa então destacar essas verdades, né, que está aí. Lembrando que a lição 7 é uma continuidade bem clara da lição de número 6, né? Na lição de número 6, Paulo mostrou a vida pregressa dos gentios. Agora, na lição de número 7, Paulo mostra, então, o que foi que aconteceu mediante a morte de Cristo. Na lição da semana que vem, nós vamos ver exatamente acerca, então, da igreja. Como é que a igreja foi estabelecida e em que bases a igreja, que é esse novo elemento, né, orgânico, formado por judeus e gentios, em que é que ela está fundamentada. É assunto, então, para a nossa próxima lição. Que você possa, então, regar tudo com oração, né? Enfatizar aí os elementos principais no texto, não esquecendo, além de regar com oração, né? Também levar isso para as questões práticas da vida dos alunos. Quem sabe os alunos têm inimizades com algumas pessoas, você pode trazer isso para elementos práticos e mostrar que a nova vida em Cristo, ela elimina as inimizades. É interessante você contextualizar o assunto. Portanto, que Deus o abençoe e até a próxima lição.